Nesse momento, damos início à apresentação da segunda parte desta unidade que trata a respeito do consumidor como indivíduo. Iniciamos então falando sobre um dos aspectos que ajudam a moldar o indivíduo enquanto sujeito de um processo de compra, como um sujeito inserido numa sociedade, que seria a personalidade. A personalidade ela é compreendida a partir de respostas consistentes que damos aos estímulos que são colocados pelo ambiente, que surgem no ambiente. É uma característica de natureza psicológica, individual e única, que influencia como um sujeito responde ao ambiente que o cerca. Por exemplo, enquanto algumas pessoas são mais compulsivas no seu processo de compra, outras pessoas são bem mais racionais. Enquanto algumas pessoas são mais individualistas, gostam de viver, de fazer coisas de forma sozinha ou isolada, outras pessoas gostam mais de atividades em grupo, ou seja, são mais gregárias, de se envolverem com outras pessoas. Também, enquanto alguns agem de forma autoritária, gostam de manifestar poder, superioridade aos outros, outras pessoas gostam de atividades mais coletivas, de compartilhar tarefas e experiências, como uma forma de ampliar a sua socialização. E também, enquanto alguns têm um comportamento mais voltado ao crescimento, são mais ambiciosos, arrojados, outros podem encarar a vida de uma forma mais simplista, mais modesta, sem tantas ambições em termos de consumo, em termos de crescimento profissional ou coisas do gênero. Este comportamento faz com que as empresas manifestem um interesse em entender, então, como essa personalidade pode influenciar o comportamento de consumo. Esse conhecimento capacita as organizações a entender melhor os consumidores de uma forma mais adequada e mais aprofundada, possibilitando segmentar o mercado e identificar os consumidores que são mais passíveis de responder de forma positiva à propaganda, à apresentação de produtos, de serviços que essas empresas têm a oferecer para o mercado. Utilizada, então, em conjunto com a escolha que a pessoa faz, isso acaba impactando, por exemplo, em atividades de lazer, onde alguns preferem aventuras mais radicais, ecoturismo, escaladas, aventuras, enfim, enquanto outros talvez prefiram atividades de caráter mais cultural, como visitar museus, exposições de arte, prédios históricos, o que demonstra que essa personalidade também impacta na escolha, inclusive, de serviços de turismo. Também isso acaba refletindo em escolhas políticas, onde há pessoas mais conservadoras, arraigadas a alguns princípios éticos e morais, não aceitam muitas modificações no seu modo de pensar, enquanto outros são mais suscetíveis a novos apelos e novas formas de encarar a política. Também impacta em preferências estéticas, onde há pessoas que são seguidoras ou apreciadoras da moda, que mudam constantemente suas roupas, a sua maquiagem, o seu corte de cabelo, enquanto outros permanecem de uma forma mais clássica, com o mesmo modo de vestir e de se apresentar diante da sociedade. Percebo então que essa personalidade, sem dúvida, acaba contribuindo para que as empresas possam definir produtos que melhor se adaptem às características desses consumidores, de acordo do óbvio. Neste slide, iniciaremos uma reflexão a respeito de algumas perspectivas sobre o eu.
ou seja, veremos de que maneira os sentimentos dos consumidores sobre si próprios moldam as suas características, as suas práticas de consumo, especialmente quando eles tentam atender às expectativas de como devem parecer ou agir no mercado de consumo. Cada sujeito possui um autoconceito de si próprio. Este autoconceito refere-se a crenças que essa pessoa tem a respeito de suas próprias características, dos seus próprios atributos e a forma como essa pessoa avalia essas qualidades presentes em si própria. Portanto, cada indivíduo tem uma imagem de si próprio como um certo tipo de pessoa, que possui determinados traços, hábitos, posses de bens, relacionamentos e também formas de comportamento. Então, este autoconceito do indivíduo é único, e ele é o resultado da evolução da história e da experiência dessa pessoa ao longo de sua vida quanto sujeito ou até mesmo enquanto consumidor. Nós vamos, a partir de agora, elencar as principais autoavaliações que os consumidores fazem. A primeira delas é a autoestima. Essa autoestima tem a ver com a positividade do autoconceito de uma pessoa. Pessoas, então, com baixa autoestima acreditam que não terão bons desempenhos e evitam o constrangimento, o fracasso, a rejeição de outras pessoas. Por outro lado, as pessoas com uma alta autoestima esperam constantemente o sucesso, elas tendem a correr mais risco que as outras pessoas e têm mais vontade também de se sentirem o centro das atenções. Nesse sentido, cabe salientar que a aceitação desse sujeito pelos outros costuma influenciar bastante a sua autoestima. Nesse sentido, as comunicações de marketing podem influenciar bastante esse nível de autoestima. A partir de propagandas que ressaltem aspectos das pessoas serem bem aceitas, benquistas ou admiradas por seus atributos, acabam reforçando um elemento positivo da estima. Muitos produtos que podem ressaltar aspectos físicos, por exemplo, como a beleza, produtos então relacionados com a moda, com serviços de estética, com coloração de cabelos, até mesmo cirurgias plásticas, são feitas, ou seja, elas são escolhidas como um elemento que pode fortalecer a autoestima do indivíduo. Todos esses aspectos, até mesmo que estão presentes nesta comunicação, acabam evidenciando que tais pessoas se sentem mais felizes diante da sociedade na medida que estão mais felizes consigo mesmas. E muitas vezes essa felicidade acaba sendo alcançada por meio, é claro, de alguns produtos, de alguns serviços. E um pouco disso é que a comunicação de marketing muitas vezes busca explorar. Uma forma de fortalecer a autoestima do indivíduo. Outra autoavaliação seria a respeito do eu real e do eu ideal. Este eu real é como o indivíduo realmente se vê, ou seja, como as pessoas veem a si mesmas. Já o eu ideal seria como esses consumidores gostariam de ver a si mesmos. Este eu ideal, de uma certa maneira, é moldado por elementos presentes na cultura do consumidor. Por exemplo, como heróis, atletas, atores e atrizes, pessoas retratadas em comerciais que de alguma maneira servem como modelos de realização ou de aparência, ou seja, seres ideais que o indivíduo muitas vezes, por meio do consumo, procura tentar ser. Possivelmente, então, nós compramos muitos produtos pelo fato de acreditarmos que eles serão instrumentos, mecanismos para nos auxiliar a atingir essas nossas metas.
Portanto, escolhemos alguns produtos porque achamos que eles são coerentes com esse nosso eu real. Por exemplo, eu vou comprar uma calça de tamanho maior, porque eu de fato estou acima do peso, ao passo que também compramos outros produtos para nos ajudarem a atingir um padrão estabelecido por esse eu ideal. Ou seja, eu vi na propaganda que aquela pessoa, ao utilizar um determinado perfume, ela é uma pessoa que começa a ser notada, começa a ser percebida pelas outras pessoas pelo fato do aroma chamar a atenção. Ou seja, eu pareço muitas vezes com aquele ator que está naquela propaganda, quer dizer, eu quero parecer a partir da utilização do mesmo produto que aquele personagem está usufruindo. Outra característica é que nós podemos ter múltiplos eus. De uma certa maneira, cada um de nós é, na verdade, uma série de pessoas diferentes. Provavelmente, nossos pais não nos reconheceríamos se nos vissem pulando um carnaval, ou se nos vissem numa boate. Ou seja, a imagem que tem a nosso respeito talvez seja distinta daquela que eu exerço em outros locais. E este exemplo demonstra que essa quantidade de eus corresponde ao número de nossos diferentes papéis diante da sociedade. Dependendo da situação, a gente age de maneira diferente. Usamos diferentes produtos, acessamos diferentes serviços e até mesmo variamos em termos do quanto gostamos da forma de aparecer em determinadas ocasiões. Por exemplo, talvez eu seja uma pessoa muito descontraída, não gosto de formalidades, mas em determinados momentos eu apareço de terno, gravata, sapato lustrado, gel no cabelo, num evento social, porque naquele momento estou desempenhando um papel específico, diferente talvez do que o meu próprio estilo de vida adota. Diante disso, então, uma pessoa pode exigir um diferente conjunto de produtos para representar cada um desses papéis. Ou seja, uma mulher pode escolher um perfume sóbrio, suave, para representar um dos seus papéis enquanto profissional, mas de repente usar uma fragrância muito mais provocante, muito mais envolvente quando for sair para a balada, querendo revelar talvez um outro eu, de uma mulher mais sedutora, de uma mulher que chame mais atenção, mais sensual, o que acaba fazendo com que nós acabemos consumindo produtos com o intuito de transparecermos pessoas distintas, com os eus diferentes. Nesse caso, nós vamos ter papéis na família, talvez como pai de família eu deva expressar determinados comportamentos e com isso adquirir também determinados produtos. Durante uma pescaria ou um futebol com os amigos, o meu comportamento se modifica, procurando expressar muitas vezes características daquele grupo. Em decorrência disso também, talvez produtos que eu acabe consumindo são distintos. Por exemplo, na família eu estou consumindo leite integral, biscoitos, margarina. Junto do meu grupo de amigos eu estou consumindo cerveja gelada, carne para churrasco e outros produtos que talvez não sejam totalmente transmutáveis entre um papel e outro que o indivíduo assume. E pegando esse mesmo exemplo, os profissionais de marketing conseguem identificar estes diferentes eus presentes e acabam criando estratégias de posicionamento e apresentação distintas para cada produto. Então, num comercial de margarina, possivelmente você vai sempre encontrar a família reunida, marido, esposa e filhos ao redor de uma mesa consumindo o produto. No caso da cerveja, aparece, quem sabe, um outro sujeito envolvido com uma praia, muitas pessoas, mulheres, poucas roupas, enfim, um outro cenário, um outro ambiente, onde de repente um mesmo indivíduo pode assumir
um papel distinto em cada um desses meios. Bem, mas se uma pessoa tem diversos eus sociais, como cada um deles se desenvolve e como decidimos qual destes eus devemos ativar e em que momento? Neste caso, esse interacionismo simbólico é que ressalta quando e de que forma as relações com as outras pessoas desempenham determinados papéis e como eles modificam essa formação deste eu. Cada um de nós, então, tem uma própria identidade, interpreta essa identidade, e essa interpretação evolui na medida que encontramos novas situações ou ainda novas pessoas. Neste caso, o sujeito avalia, ele se questiona: quem as outras pessoas pensam que eu sou? Como elas gostariam que eu agisse? De que forma elas me percebem? Nós muitas vezes temos a tendência de padronizar o nosso comportamento de acordo com as expectativas que nós percebemos dos outros, de que forma eles gostariam de nos ver. E em decorrência disso, muitas vezes compramos ou utilizamos produtos exatamente como uma forma de interação com o meio social onde vivemos. Então, numa roda de mulheres de alto poder aquisitivo, possuir uma bolsa da Louis Vuitton é uma garantia de que as pessoas irão perceber esta mulher como alguém de fato de uma classe social mais elevada. Tais comportamentos corroboram o fato de que outras pessoas, de uma maneira muito intensa, desempenham um papel significativo da nossa formação enquanto sujeitos, enquanto compradores. O processo de imaginar as reações das outras pessoas em relação a nós mesmos é conhecido como ver-se, colocar-se no papel do outro, ou ainda o eu do espelho. Neste caso, nós obtemos leituras sobre a nossa própria identidade buscando detectar sinais emitidos pelos outros e tentando projetar essa impressão, quer dizer, a impressão que os outros têm a nosso respeito. Então, essa imagem que obtemos deste espelho poderá ser diferente da imagem real, dependendo das visões que estivermos levando em consideração. É mais ou menos como aqueles espelhos dos parques de diversão, que acabam distorcendo nossas imagens, deixando a gente mais baixo, mais largo, ou mais fino, mais esguio, enfim. Essa nossa avaliação de quem somos pode variar dependendo das perspectivas consideradas e também da exatidão com que somos capazes de prever as avaliações que os outros fazem a nosso respeito. Por exemplo, se eu estou indo a um baile ou uma boate, enfim, imagino que as outras pessoas me enxergam como um homem pouco atraente. Talvez essa condição faz com que eu acabe me sentindo mais, ou me tornando mais tímido e optando talvez por usar roupas ainda menos chamativas e que me fazem parecer menos interessante ainda. Mas eu acabo agindo dessa maneira exatamente por acreditar que as demais pessoas, por não estarem prestando atenção em mim, não me achem uma pessoa interessante. Por outro lado, por exemplo, se eu for extremamente confiante no meu ambiente profissional, eu posso me comportar ou tentando me sentir, fazer parecer superior ao modo que de fato as pessoas me enxergam, ou seja, eu sou um sujeito que me acho diante dos demais. É porque talvez a minha percepção que eu tenho do que os outros pensam a meu respeito é muito maior daquela que de fato é. Portanto, em suma, este eu do espelho, ele busca captar diante dos outros as impressões
que estes têm a nosso respeito e procurando me moldar de acordo com elas. Bom, a autoconsciência. As pessoas, muitas pessoas, são extremamente sensíveis à imagem que comunicam aos outros. Isso se dá a partir de um alto grau de conhecimento que essas pessoas têm sobre si próprios, e com base nesse conhecimento, essas pessoas se moldam às características do ambiente e do meio social. Todos vocês devem conhecer alguém que talvez não se preocupe muito com a impressão que causa. Ou seja, pessoas que agem como se fossem indiferentes à opinião dos outros. Por outro lado, também há outras pessoas que têm uma preocupação bem elevada com essa imagem pública, por assim dizer. E também esta maior preocupação, ela acaba impactando numa maior adequação social. E essa pessoa acaba, muitas vezes, consumindo produtos e demais atividades de consumo que evidenciam esse eu social. Então, essas pessoas que têm um score elevado, digamos, de autoconsciência pública, se interessam mais por produtos como vestuário, calçados, cosméticos, serviços de beleza, fazendo com que essas pessoas prestem mais atenção à maneira delas se apresentarem em ambientes sociais. E é claro que suas escolhas de produtos são altamente influenciadas por essas suposições quanto ao modo como esses produtos serão percebidos pelos outros. Então, as pessoas mais dedicadas a esse automonitoramento, essa autoconsciência, têm uma tendência maior a avaliar produtos consumidos em público, em termos das impressões que eles causam nos outros. Seria mais ou menos como aquele sujeito de alto padrão social, ou com uma grande posição, uma grande empresa, numa grande organização, que de repente adora tomar uma cachaça, mas que quando está num evento social acaba optando por tomar um whisky, uma outra bebida aparentemente mais sofisticada, até para poder apresentar, na verdade, uma sensação adequação maior a uma classe mais elevada. Então, ele possui consciência de que talvez aquele produto que ele está consumindo não possui o status adequado à posição que ele assume. Muitas vezes também ocorre de que alguns objetos que temos, produtos que consumimos, marcas que fazem parte do nosso dia a dia, são integrados a nós mesmos e acabam compreendendo o que nós chamamos de eu estendido. Sabemos, inclusive, que muitas pessoas, até mesmo no momento da morte, pedem para ser enterrados com alguns bens pessoais, por acreditarem de fato que aqueles bens fazem parte da sua personalidade. Vamos pegar um exemplo, no caso dos sapatos, o significado dos sapatos para as mulheres. Para a mulher, existe uma ligação muito mais forte dela com os seus calçados do que com relação aos homens aos seus calçados. Enquanto o homem tenta buscar que um calçado seja versátil para que ele possa usar em diversas ocasiões, algumas mulheres se apegam a alguns produtos, a algumas marcas que representem que o calçado tem que ser especial e específico para um determinado momento, que seja único, que seja mágico. E muitas vezes o calçado é uma forma de transportar essa mulher ao mundo de sonhos, de fantasias e de realizações. Inclusive, um estudo que fizemos demonstra que, enquanto a maioria dos homens raramente tem mais de 10 pares de calçados, são raras as mulheres que têm menos de 10 pares. Inclusive, um estudo demonstra que as mulheres têm, em média, mais de 20 pares de calçados.
De fato, muitas delas acabam estendendo parte da sua personalidade para aqueles objetos, para aqueles produtos que consomem. Seria uma forma de ver um elemento mágico, como eu comentava há pouco, no uso, ou como se fosse uma autotransformação a cada par de calçado que elas usam. Seria uma Cinderela diferente para cada um dos calçados. E isso pode estar presente em outros objetos, como por exemplo, Jô Soares, muito conhecido pelo uso de sua gravata borboleta, assim como um outro objeto que nós associamos a um eu, no caso de turistas japoneses e suas máquinas fotográficas a tiracolo, assim como, por exemplo, para pessoas que vivem no meio rural, tem uma associação muito forte a automóveis do tipo caminhonete. Então, isso demonstra que muitas vezes o eu ele acaba implicando também na aquisição ou uso de alguns produtos relacionados a essa personalidade. Um outro elemento deste autoconceito é a busca de congruência, de coerência entre a autoimagem e os produtos que consumimos. Num exemplo extremo, dificilmente nós encontraríamos um gari, um catador, um papeleiro, dirigindo uma BMW pela cidade. Por quê? Porque talvez não encontraríamos ali uma coerência entre aquela profissão e aquelas condições do indivíduo com o produto que ele esteja consumindo. Da mesma forma, dificilmente encontraríamos um craque de futebol dirigindo pelo centro de uma cidade como São Paulo um Corcel 2. Portanto, esse modelo de congruência do eu e do produto sugere que nós escolhemos os produtos na medida que suas características, seus atributos combinam com algum aspecto meu, um aspecto do eu. Então, ele pressupõe uma combinação entre os atributos do produto e a imagem que o consumidor tem de si próprio. Estes aspectos evidenciam que os produtos, de alguma forma, moldam o sujeito. Ou seja, muitas vezes você é percebido de acordo com os produtos que adquire, de acordo com os produtos que consome. O mesmo indivíduo, mesmo sendo um mendigo, se ele estiver transitando por um local, vai ter determinadas reações das pessoas, se estiver como mendigo. Porém, se eu pegar esse mendigo, der um banho e vestir nele um terno e gravata, possivelmente ao andar neste mesmo ambiente, a reação das pessoas vai ser distinta. Os outros, então, veem nossas roupas, móveis, carros, joias, adereços e pensam que esses produtos, de uma certa maneira, pressupõem um certo indivíduo. Aqui não estou discutindo se isso é o ideal, ou propriamente se temos que concordar com isso, mas o fato é que os bens de um consumidor o colocam no papel social que aquele conjunto de produtos pressupõe. E, de fato, alguns produtos eles estão tão presentes nas vidas das pessoas que, por exemplo, se essa pessoa sofre um assalto e é privada de um determinado objeto, ela acaba sentindo uma dor extremamente profunda, porque aquele produto muitas vezes tem um caráter simbólico. Ele acaba sendo representativo da identidade do sujeito. Então, essas reflexões servem para nós avaliarmos de que maneira o nosso pensamento, o nosso agir e o nosso autoconceito acabam impactando de forma decisiva nas nossas relações de consumo, nos produtos que compramos, nas marcas que adotamos e nos serviços. Bem, agora vamos tratar de uma outra característica que é fundamental para compreendermos o comportamento dos consumidores, que é a percepção.
Nós podemos resumir o conceito de percepção como a forma, a maneira que vemos o mundo que está à nossa volta. E um aspecto importante é de que a percepção varia de acordo com as particularidades de cada indivíduo. Então, como indivíduos diversos que somos, todos nós tendemos a ver o mundo do nosso próprio modo. Então, para cada pessoa, a realidade é um fenômeno totalmente pessoal, que se baseia em necessidades, desejos, valores e experiências pessoais daquela pessoa. Então, nós, consumidores, agimos ou reagimos com base nas nossas percepções. Isso quer dizer que, para uma empresa, as percepções dos consumidores elas acabam sendo mais importantes do que o conhecimento que ela tem da própria realidade, porque para cada pessoa a realidade se apresenta de uma forma diferente. Um mesmo evento, um mesmo objeto de análise pode ser percebido de forma distinta de acordo com as características do indivíduo. Então, enquanto consumidores, nós tomamos decisões, implementamos ações, nós compramos com base no que percebemos ser a realidade. Então é importante para que as empresas, as marcas, como consequência seus produtos, entendam perfeitamente essa noção de percepção e, na verdade, os conceitos que envolvem a percepção, de modo que elas consigam, de uma forma mais imediata e de uma forma mais direta, determinar quais são os fatores que influenciam os consumidores para realizar a aquisição de um produto ou serviço. Portanto, o estudo da percepção é um estudo que permite traçar as individualidades e como elas podem ser utilizadas para formatar campanhas de marketing, para formatar produtos que melhor se adaptem ao que o usuário de fato necessita. Então, a percepção é definida como o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta os estímulos presentes no ambiente, visando definir um quadro significativo e coerente do mundo em que essa pessoa vive. Vamos tentar exemplificar. Duas pessoas que estão numa mesma festa, eles podem estar sujeitos aos mesmos estímulos, sobre as mesmas condições, mas a maneira que cada uma dessas pessoas reconhece esse estímulo, seleciona, interpreta, é totalmente individual. Então, se eu estou no mesmo ambiente que um colega e lá está tocando uma música sertaneja, esse meu colega pode achar o máximo aquele ambiente por exatamente estar tocando música sertaneja, pelo fato dele gostar. E no meu caso, talvez eu não goste, e eu estou achando o ambiente péssimo em relação a isso. Ou seja, a percepção do mesmo fenômeno, do mesmo ambiente, varia de acordo com as características individuais. Neste caso, meu amigo gosta de música sertaneja, talvez eu não goste, o que faz com que nós acabemos percebendo o evento de forma distinta. Ou seja, estes estímulos, então, são unidades de dados para qualquer um dos sentidos humanos. Nós vamos ver isso em seguida. Ou seja, produtos ativam nossos sentidos, formatos, cores de embalagens, representações de marcas, propagandas que são apresentadas ao consumidor. Todos esses elementos são estímulos que são invariavelmente avaliados pelo sujeito, e a partir dos estímulos existe um critério de valorização ou não daquilo que está sendo apresentado. Portanto, muito do que nós consumimos é o resultado de uma avaliação da percepção que o indivíduo faz a respeito do produto que consome. Pegamos um exemplo. Duas marcas famosas de refrigerante, Coca-Cola e Pepsi. Quando se faz teste cego dessas duas marcas, já foram feitas inclusive centenas, milhares de testes cegos entre essas duas, geralmente quem vence o teste cego é a Pepsi. E quando você faz pesquisas sobre qual é o melhor refrigerante, a grande maioria aponta a Coca-Cola como sendo o melhor. Então, o que está ocorrendo?
O que ocorre é que a estratégia de comunicação da Coca-Cola, de distribuição da Coca-Cola, faz os indivíduos perceberem aquela marca como mais evidente e, como consequência, o cérebro acaba dizendo que essa marca é melhor que a outra. Mas isso só quando ele está exposto à marca, porque quando ele está experimentando de forma isolada o produto, ele ainda considera a Pepsi como sendo melhor. Então, a campanha publicitária, os comerciais, o ato de estar disponível em diversos pontos é que torna, para muitos, a Coca-Cola como o melhor refrigerante, quando, na verdade, pelo gosto, ele não é. Então, a percepção aqui é mais mental do que propriamente o paladar. Portanto, a estrutura, o marketing, procura dar evidências maior a estímulos visuais, no caso da Coca-Cola, do que a estímulos degustativos, por assim dizer, ao paladar, em função que os aspectos visuais acabam se sobrepondo e o cérebro acaba dizendo para a boca o que ela deve sentir. Então, quando a pessoa consome um refrigerante da lata da Coca-Cola e quando consome um refrigerante da lata da Pepsi, o indivíduo, nesse caso, avalia a Coca como melhor. Exatamente porque ele está recebendo o estímulo de que está tomando uma Coca-Cola. A percepção, nesse caso, muda o próprio sabor do refrigerante. Trazemos então agora algumas informações sobre como ocorre esse processo perceptual, né? Como isso influencia o comportamento do consumidor. Bom, um conceito central da percepção é a sensação, que é quando eu avalio um objeto ou algo que ocorre no ambiente a partir de alguns dos meus 5 sentidos, seja visão, audição, olfato, tato e paladar, ou um conjunto deles. Cabe salientar que a experiência de consumo se torna mais interessante e tem um registro maior na memória do indivíduo à medida que eu conseguir envolver o máximo de sentidos possível. Isso quer dizer que quanto maior for esse processo perceptual a partir da sensação, mais registros de memória o indivíduo faz sobre a marca e sobre o produto. Um outro elemento do processo perceptual é o fato de organizarmos os estímulos que são percebidos de acordo com categorias que eu crio na minha memória. Como, por exemplo, ao avaliar uma cerveja, certas pessoas costumam classificá-la pelo amargor da cerveja, ou seja, pela quantidade de lúpulo que tem adicionado ao malte. Então, pessoas que avaliam de uma cerveja mais forte, mais amarga, a cervejas mais leves e mais suaves. E a interpretação seria acrescentar um significado a esse estímulo, ou seja, criando um conjunto de regras sobre se o produto pode ou não ser bem avaliado e como ele atribui valor a esse produto percebido. No caso de uma cerveja, se a pessoa prefere, por exemplo, uma cerveja com sabor mais intenso, com sabor mais forte, ele vai interpretar aquela cerveja mais amarga, com maior densidade alcoólica, com maior adição de lúpulo, como sendo a melhor para o seu paladar. Assim como tem pessoas que gostam de queijos suaves, queijos brancos, queijos leves, como queijo Minas, ricota, mussarela de búfala, assim como outros preferem queijos muito mais fortes, como é o caso do Roquefort, do Gorgonzola, do Parmesão. Então, cada um organiza os estímulos e interpreta esses estímulos de acordo com características pessoais, atribuindo maior ou menor qualidade de acordo com eles. E como eu disse, essas interpretações são distintas, da mesma forma a organização. Até mesmo, pegando novamente o exemplo da cerveja, o brasileiro tem um hábito de tomar cerveja com temperatura próxima a zero. Segundo os especialistas, não é a forma adequada de se tomar cerveja, porque nós acabamos amortecendo as papilas gustativas da língua a 0 grau,
fazendo com que toda a cerveja a partir do segundo copo perca o sabor. Ou seja, nós perdemos a capacidade de sentir plenamente o sabor da cerveja. Mas para a gente, avaliamos o consumo da cerveja como sendo de melhor paladar quanto mais gelada for. Enquanto alemães, por exemplo, bebem a cerveja, alguns tipos de cerveja praticamente à temperatura ambiente. Argentinos, por exemplo, tomam a cerveja entre 9 e 11 graus, o que para nós seria uma avaliação negativa em termos de forma de consumir a cerveja. Então vejam que as percepções com relação a diferentes consumos acabam se modificando também de acordo com características. Nós, portanto, formamos a percepção sobre algo principalmente a partir dos nossos sentidos. Então, o paladar, o tato, o olfato, a audição e a visão nos ajudam a perceber o meio em que vivemos, o que está à nossa volta. Existem alguns estudos que determinam o quanto aprendemos com relação aos sentidos. É claro que muitas pessoas são mais visuais, então o fato de explorarmos embalagens, marcas atraentes, campanhas promocionais que apelem à visão é algo importante. Embora muitas pessoas aprendam pela audição. Muitas pessoas, inclusive até hoje, lembram de jingles famosos, ou seja, aquelas músicas que aparecem nos comerciais, exatamente por sermos muitas vezes um pouco auditivos. Nós acabamos guardando e registrando eventos em nossa memória a partir do que ouvimos. Talvez alguns de vocês ainda lembrem de campanhas de propaganda que já estão há anos fora do ar, como por exemplo dos mamíferos da Parmalat, ou de uma propaganda da pipoca e guaraná, da Guaraná Antártica, que são na verdade músicas que foram incorporadas exatamente aproveitando essa nossa capacidade auditiva e de registro de memória. Algumas pessoas, por exemplo, são mais sinestésicas, ou seja, aprendem mais intensamente pelo tato. E não raras as vezes, quando alguém vai para uma loja efetuar uma compra, a pessoa pede para ver um produto estendendo os braços, esticando os braços e estendendo as mãos, buscando tocar no produto. Então a forma dele perceber esse produto de uma maneira mais adequada é a partir do tato. E é claro, as empresas têm que procurar estimular esse tipo de contato, porque tocar num produto dá a sensação de posse ao indivíduo. Ele percebe o produto como sendo dele. Então empresas fazem isso muito bem a partir de test drive, por exemplo, no caso de veículos, degustação de produtos, uso de alguns produtos por algum tempo como uma forma dos indivíduos entrarem em contato direto com ele e aumentarem essa sensação de posse, o que acaba facilitando as transações comerciais. E sentidos como o paladar e o olfato são chamados sentidos químicos, são aqueles mais primitivos do ser humano, ligados diretamente ao sistema límbico do nosso cérebro. E também talvez sejam aqueles que tenham um maior registro na memória. Por exemplo, talvez alguns de vocês tenham assistido a um desenho chamado Ratatouille. Para quem não assistiu, vou procurar contextualizar. Neste desenho tem um crítico de gastronomia que em um determinado momento ele experimenta um prato. Ao experimentar aquele prato, ele já é um senhor de idade, ele acaba se lembrando da infância dele, quando ele consumia o mesmo prato que a mãe dele preparava. Isso quer dizer que aquele gosto ainda estava presente na memória. E várias vezes nós acabamos provando alguns produtos que nos remetem a situações passadas. O bolo como o da avó, o prato como aquele que a mãe preparava quando era criança, exatamente porque este sentido do paladar é um sentido com alto registro na memória. Então as pessoas percebem de imediato aquele sabor e associam a alguns eventos passados. Outro que tem essa mesma capacidade é o olfato.
O olfato, o nosso nariz, nosso olfato, consegue distinguir mais de 9.000 aromas diferentes e registrar esses aromas na memória. Então, várias vezes também ocorre de pessoas que, por exemplo, você conheceu um ex-namorado, uma ex-namorada de anos atrás, que você não tem mais contato, mas de repente você encontra uma outra pessoa que está usando o mesmo perfume que aquele ex ou aquela ex. E de imediato aquele ex-namorado ou ex-namorada vem na tua memória, vem à sua mente. Exatamente porque aquele odor está associado a um evento passado que continua registrado na sua memória. E é por isso que muitas lojas, inclusive, e produtos criam cheiros característicos, onde a pessoa vai encontrar aquele cheiro naquele local. E é claro, quando essa pessoa estiver num outro ambiente, num outro período, à medida que ela for exposta a esse aroma, ela de imediato lembra da marca do produto ou lembra da marca da loja. Então, são formas que encontramos de aumentar esse limiar perceptual a partir das sensações do indivíduo. Quanto mais conseguimos explorar, melhor vai ser o registro na memória e mais intensa é a percepção